Fala, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Bora filosofar? Tamo junto, olha só. Segunda parte da nossa aulinha de Schopenhauer. Na primeira aula, a gente entendeu alguns aspectos importantes do mundo com vontade de representação. É a primeira parte do livro. Se você perdeu alguma parte dessa aula, dá uma olhada lá depois, ficou bem legal. Nessa segunda parte, a gente vai continuar analisando o livro. O Mundo com Vontade de Representação é um livro dividido em 4 partes. Na primeira aula, eu fiz a introdução e a primeira parte do livro. E agora a gente dá sequência nesse estudo. Quer aprofundar nesse livro? Bora filosofar! Então, gente, só para a gente entender, no primeiro momento, na primeira parte, Schopenhauer entendeu o que é representação. Aí ele desenvolveu uma tese sobre o véu de Maia e como o nosso mundo é uma grande ilusão, nós criamos representações e essas representações regem a nossa vida. E aí, de repente, a gente se percebe que a vida não tem sentido, porque as representações não são nossas, mas são impostas por uma vontade universal, e aí a gente percebe o mundo como uma grande ilusão. Agora eu quero trabalhar com vocês o que é a vontade, segundo Schopenhauer, e logo depois ele vai retomar uma ideia de representação, para chegar à conclusão de que o homem está condenado à infelicidade. Vamos para a aula? Bom, então na aula passada a gente fez uma introdução do pensamento de Schopenhauer e o livro 1, dos 4 livros do Mundo como Vontade de Representação. No livro 2, ele começa a tratar o que é vontade. Lembra que no livro 1 ele tratou o que é representação e ele chegou na ideia de ilusão? Agora ele vai entender o que é vontade. E ele parte do seguinte ponto de vista. De que maneira nós objetivamos a nossa vontade? Será que nós fazemos de fato aquilo que a nossa vontade produz? Porque Schopenhauer ele entende que o homem é vontade. O homem não é outra coisa senão vontade. E ele quer compreender no livro 2 se nós somos capazes de objetivar nossa vontade. Aquilo que queremos, aquilo que é fruto de nossa vontade, nós realizamos? Ou nós deixamos que uma razão universal, que ele chega a chamar de vontade universal, domine a nossa vontade? Gente, por que nós somos infelizes, segundo Schopenhauer? Nós somos infelizes porque nós não objetivamos a nossa vontade. E talvez você pense assim, hoje em dia eu não sou assim. Eu faço o que me dá na telha. Eu sigo a minha vontade. Ok. Mas será que você segue a todo tempo? Eu fico pensando, por exemplo, um bêbado. O bêbado é muito mais feliz do que o são. Porque o bêbado, ele é capaz de objetivar sua vontade. O bêbado, ele age além da razão. Nietzsche, por exemplo, quando retomar essa ideia de Schopenhauer, vai chamar de embriaguez criativa. Olha que expressão interessante. O que é embriaguez criativa do Nietzsche? É a objetivação da vontade de Schopenhauer. Aí, de repente, você acorda no domingo cedo, lembrando da festa que você foi no sábado, à noite pensando, puta, olha quanta cagada eu fiz. Como é que eu tive coragem de fazer tudo isso? Bebi, fiz o que eu não queria. Ao contrário. Quando bebemos, fazemos o que queremos. Porque nós nos libertamos da razão. Para Schopenhauer, nós precisamos colocar em prática aquilo que nos define, vontade. E vontade é aquilo que a gente conhece de forma imediata. Vamos usar um português rasgado. Vontade é aquilo que nos dá na telha. Vontade é aquilo que a minha natureza me manda fazer de imediato. E que nos define como pessoas. Schopenhauer ele entende que a vontade ela tem origem na consciência. Logo, entendam, a vontade ela tem origem em uma representação. Porque a representação é fruto da consciência também. Só que vejam, como a gente viu no livro anterior, na aula anterior, que as representações que nos regem não foram construídas por nós, e sim pelo meio, a nossa vontade também não é nossa. A vontade que nos faz agir é uma vontade universal. Porque talvez não seja a sua vontade agora estar sentado em frente a um computador assistindo uma aula. Mas uma vontade universal objetivou a sua vontade.
consciência nossa construiu essa representação que não foi criada por nós. Por isso nós nunca vamos ser felizes. Porque nós matamos aquilo que nós somos. Embora nós sejamos vontade, nós não objetivamos essa vontade. Na prática, Schopenhauer entende que vontade é a essência da totalidade dos fenômenos, ou seja, vontade é aquilo que se percebe. Então, eu vi um prato de comida. A minha vontade, ao perceber aquele prato de comida, é comer. Eu sou vontade. Ontem eu assistia com a minha esposa aquele programa do Rodrigo Hilbert, lá do GNT, Tempero de Família. E a gente assistia e o programa passava umas 7 horas da noite, logo próximo do horário de jantar. Né? E ele fez uma pizza de mandioca, de aipim lá, que eu falei, puta que pariu, que negócio da hora. E é fácil de fazer. Qual era a minha vontade ao final do programa? Fazer aquela pizza. Naquele momento, eu, como ser humano dotado de vontade, queria fazer aquela pizza para comer a pizza. Só que imediatamente me veio um fenômeno, uma representação. Você está de regime. Deixa para o final de semana. Durante a semana eu sigo uma educação alimentar, eu, Gigi. Durante a semana eu como dentro de uma dieta. Sábado eu meto louco. Então sábado eu como o que eu não comia a semana inteira. Vejam, eu percebi uma comida, a vontade, que é aquilo que de imediato foi conhecido na minha consciência, me fez querer comer aquela comida, mas a razão veio e falou, não. Aí o que eu fiz? Eu fiz uma crepioca, que é o que eu como às noites. 2 ovos com uma goma de tapioca com frango cozido no meio. O que é mais gostoso? O que me faria mais feliz? Aquela pizza de aipim com carne seca. Só que naquele momento eu não fui feliz. Porque eu matei a minha vontade. O homem de Schopenhauer é uma vontade reprimida. Porque nós percebemos, criamos o desejo, mas logo a razão vem nos impedir. Aquela razão iluminista. E olha que frase interessante. Na consciência, a vontade é primeira e essencial. Ou seja, antes de qualquer coisa, eu sou vontade. Antes de qualquer coisa, eu sou dotado de vontade. O sujeito é parte secundária. Ou seja, as outras coisas, a razão, por exemplo, ela é secundária. Ela vem por acréscimo. Schopenhauer aqui ele está entendendo que a vontade é um esforço interminável, sem objetivo e nem limite. Eu sou vontade. A vontade ela não pode ter limite na existência humana. Nós devemos fazer aquilo que queremos. E fazemos? Não. E sabe por que nós não fazemos? Porque para Schopenhauer, a vontade tem primazia sobre a razão. Ou seja, a vontade vem primeiro e a razão é secundária. Só que a razão iluminista inverteu os papéis. O que o iluminismo fez conosco? Fez com que a razão passasse a ter primazia sobre a vontade. No momento em que o homem entendeu que a razão vem em primeiro lugar e a vontade em segundo, o homem perdeu o sentido de existir. O homem assumiu para si a condenação que ele teve à infelicidade. Seremos perenemente infelizes, porque não cumpriremos aquilo pelo qual nós fomos criados. Fomos criados para ser vontade. E aí eu confesso a vocês que eu estou desde ontem não vendo a hora de chegar sábado para eu poder fazer a pizza de aipim que eu quero fazer. Mas e se eu não fizer? E se aconteceu um imprevisto? Não comprei o aipim, chegou visita em casa, alguém ficou doente, e eu não puder fazer?
aquela pizza de aipim vai ficar na memória. E aquele momento de felicidade que eu poderia ter tido ficou para trás. E eu assumi para mim a condenação de ser infeliz, porque eu matei minha vontade. E não matei a vontade no sentido português de dizer, matei quem estava matando. Não, eu matei a minha natureza, matei aquilo que eu sou. Vontade. A razão não vai nos fazer feliz. Quem nos faz feliz é a vontade. Uma vez que eu assumi para minha vida a razão, eu assumi para minha vida aquilo que não vai me fazer feliz. Logo, o véu de Maia está tampando meus olhos. Quando eu acordar para a vida, eu vou ver o quão infeliz eu sou porque me prendi a uma ilusão, de uma representação. Livro 3. O que ele vai tratar no livro 3? No livro 3, ele volta a falar de representação. Então, ele tem um primeiro ponto de vista sobre representação, a ilusão. Um primeiro ponto de vista sobre vontade. Tem primazia sobre a razão. Agora, ele vai trazer um segundo ponto de vista sobre representação. Ele vai entender que a representação ela é independente da razão. A representação é aquilo que eu crio. E que eu já entendi nessa altura do livro que eu tenho que colocar a razão em segundo plano. Então, o que ele está entendendo? Ele quer entender o que é ideia. O que são ideias? As ideias que são aquilo que está no mundo além. Ele vai lá no Platão para explicar isso. Beleza, eu sou vontade, então eu preciso objetivar as minhas vontades. Então eu preciso criar a minha representação. Já entendendo que eu não vou fazer isso. Porque há uma vontade universal que me rege. E aí ele vai definir o que são ideias para ele. Cuidado que essa ideia, esse conceito de ideias é o que mais aparece no vestibular sobre Schopenhauer. Tá? Schopenhauer ele entende ideias como formas eternas e estáveis, que servem de modelo para todas as coisas. Por exemplo, para um cristão, Deus é uma pessoa. Segundo a teologia cristã, é a primeira pessoa da Santíssima Trindade. Deus é uma pessoa. Para Schopenhauer, não. Para Schopenhauer, Deus é uma ideia. Ele possui uma forma eterna, ele possui uma forma estável, ele governa o mundo para o homem cristão, e ele é um modelo para todas as outras coisas. Essas ideias acabam formando fenômenos. Então veja que as representações em nossa consciência, elas partem de ideias para formar fenômenos. E o que são fenômenos? Fenômenos são reflexos ilusórios e, ao mesmo tempo, mutáveis, de como as ideias representam em nossa consciência. O fenômeno é uma grande ilusão. No final do livro 3, que é um livro mais curto, ele percebe o quê? No livro 1, ele entendeu o que é a representação. No livro 3, ele vai dizer para nós que as representações que criamos são grandes fenômenos, que não passam de uma ilusão, reflexos ilusórios. Então, o homem do século XIX, que ele está no século XIX, que se prende a fenômenos, ele vai condenar a sua vida inteira a prender-se a reflexos ilusórios daquilo que ele não vai alcançar. Então, por exemplo, o desejo de ser médico é um reflexo ilusório, porque talvez isso não partiu de você, não partiu de sua vontade. Então, isso não passa de uma ideia, de um fenômeno que você construiu para si e que está objetivando a sua vida nisso. Que quando você perceber que você objetivou a sua vida nisso, e isso não era a sua vontade, talvez seja tarde. E aí você vai se assumir infeliz. Tá louco? Eu não posso contrariar o desejo da minha família? Desde criança, os meus pais querem que eu seja engenheiro. Eu tenho vontade de ser engenheiro. Será que tem? Ou será que isso nada mais são do que ideias? Essas formas eternas e estáveis que você construiu como um fenômeno em sua consciência. Você não se vê com uma outra profissão que não seja engenheiro. Por quê? Porque essa vontade universal foi construindo essa ideia na tua cabeça.
E ao construir essa ideia, você não viu outra opção, senão ser. Em algum momento o véu de Maia vai cair. Aí talvez seja tarde. Nessa hora, Schopenhauer coloca a gente numa condição bastante delicada. Numa condição bastante delicada. Qual é a representação que está fazendo você escolher a tua profissão? De que maneira esses fenômenos projetaram em sua consciência? Como aquele casal de namorado que namora desde os 12, 13, 14 anos. Hoje, aos 22, 23, 24, um olha para o outro, não imagina sua vida um sem o outro, mas não por uma vontade objetivada, mas por uma convenção. Foi meu único namorado, minha única namorada. A gente em algum momento vai ter que casar com alguém mesmo, então vamos casar um com o outro. E aí o que vai acontecer? A vida perde o sentido. Me lembro, por exemplo, de uma música do Luan Santana, que talvez quem escreveu seja um profundo conhecedor de Schopenhauer, chamada Te Esperando. E que a poesia em forma de canção diz: mesmo que você não caia na minha cantada, mesmo que você conheça um cara na fila de um banco, um tal de Fernando, um lance assim sem graça, mesmo que vocês fiquem sem se gostar, mesmo que vocês casem sem se amar, e depois de 6 meses, um olha para o outro e diz: e aí, pois é, sei lá. Mesmo que você suporte esse casamento por causa dos filhos, muito tempo, 10, 20, 30 anos, ou até se acordar com seus cabelos brancos, um dia vai sentar numa cadeira de balanço, vai lembrar do tempo em que tinha 20 anos, vai lembrar de mim e se perguntar por onde esse cara deve estar. Gente, na hora que essa moça sentou na cadeira de balanço, o véu de Maia caiu. E aí? Ela velhinha gagá? Imaginando que a vida dela poderia ter sido diferente. Mas como ela foi incapaz de construir a sua vontade e se deixar guiar por essas ideias e fenômenos, a vida passou. E eu imagino essa velhinha gagá da música do Luan Santana como a condenação à infelicidade de Schopenhauer. E aí, gente, cuidado para que você não seja essa personagem da música. E aí ele vai cair no livro 4. E ele vai aparecer no livro 4. E no livro 4, ele volta a falar de vontade. Entendendo o que é a vontade no livro 2, ele vai entender no livro 4 que essa vontade, ao mesmo tempo, se afirma e se nega. Ele vai concluir, esse é o último dos 4 livros do Mundo como Vontade de Representação, que nós não somos felizes. Ele percebe, então, que a gente tem que desenvolver uma filosofia prática. E vontade é aquilo que se afirma e se nega. Lembra do pêndulo que eu falei na aula anterior? Em momentos da minha vida, eu faço aquilo que é minha vontade. Em outros, eu faço aquilo que é da minha razão. A minha vida é, ao mesmo tempo, razão e vontade. Razão, vontade. Razão, vontade. E eu me perco dando muito mais espaço à razão do que à vontade. Existe uma palavrinha que vai aparecer muito na aula do Nietzsche, mas que Schopenhauer já traz, que é a moral. A moral é a negação da vontade. A moral é uma grande ilusão. Nós não fazemos aquilo que queremos porque nós somos presos a uma convenção moral. Que nós achamos que nos organiza como sociedade, quando, na verdade, se torna uma grande ilusão em nossa vida. Schopenhauer está dizendo, então, que o fator que nos impede de ser felizes é essa moral prescritiva. É essa convenção estabelecida pela sociedade. É uma grande ilusão. O indivíduo parece ser a si, ao mesmo tempo, e ao universo inteiro. Ele percebe que os outros não valem nada. Ele se basta. A única forma de ser feliz é quebrando essa moral e eu entendendo que eu me basto. Então, eu vou fazer aquilo que eu quero. E no momento em que o indivíduo assumir para si a vida que ele deseja, ele vai ser feliz.
Mas então por que que nós somos condenados à infelicidade? Porque nós não realizamos a vida que desejamos. Nos prendemos a essa moral prescritiva. Que quando o véu de Maia cai, nós percebemos que é uma grande ilusão. Gigi, então você está falando que para o Schopenhauer não existe felicidade? Existe. Felicidade é o que para Schopenhauer? Felicidade é a satisfação das vontades imediatas. Eu não posso, segundo Schopenhauer, pautar a minha vida em busca de uma felicidade eterna, de uma felicidade perene. Não. Porque essa felicidade eterna e perene, ela não existe. Eu tenho que fazer aquilo que me faz feliz naquele momento. Eu tenho que buscar viver de acordo com aquele instante. Porque é aquele instante que vai me fazer feliz. E aí aparece esse aforismo dele que eu já citei para vocês na aula anterior e que eu gosto muito dele, acho muito interessante. Felicidade é como uma esmola dada a um mendigo. Mata a fome no momento, mas não o tira da condição de mendigo. Parei meu carro no farol, chegou um menino e falou assim, moço, me dá 10 reais para comprar uma marmita? Eu vou lá, dou 10 reais para ele. Ele compra a marmita. Mas daqui a 4 horas, quando ele tiver fome de novo, ele não vai ter eu do lado dele para dar o dinheiro. Então, o que ele faz? Ele come naquele momento. Aquilo faz dele feliz. Schopenhauer ele está entendendo, então, que o homem satisfaz a sua vontade, mas ele nunca está plenamente satisfeito. Ao referir-se ao homem, Schopenhauer chega a afirmar que o homem é um bicho desejante. Olha que definição interessante. O homem é um bicho desejante. Nós desejamos e desejamos. Passamos a vida desejando. Quando nós alcançarmos aquilo que nós queremos, aquilo vai nos fazer feliz. Só que eu tenho que ter uma consciência. Em algum momento, a tristeza vai voltar. Eu tenho que estar claro em minha consciência que a tristeza ela vai voltar em algum momento. Portanto, se aquilo me faz feliz agora, eu tenho que gastar ao máximo aquele momento. Viver como se não houvesse amanhã. Porque a tal da vontade universal, em alguma hora vai chegar. Vai chegar na forma de arrependimento, vai chegar na forma de angústia, vai chegar na forma de dor. Não importa. Se naquela hora aquilo me fez feliz, eu vou aproveitar. Sabendo que a vida é um pêndulo. E que alguma hora a tristeza volta. Ele caminha para encerrar o livro quando ele chega a uma seguinte reflexão. Será que existe algum lugar que a gente vai ser plenamente feliz? Se somos o tal do bicho desejante, será que existe algum lugar que nós vamos ser totalmente felizes, desprendido de qualquer fator de infelicidade? Os cristãos, por exemplo, responderiam a Schopenhauer, sim, nós vamos ser plenamente felizes no céu. E Schopenhauer responderia como os engenheiros da Havaí responderiam a essa afirmação. O céu é só uma promessa. Eu tenho pressa. Vamos nessa direção, atrás de um sol que nos aqueça. Minha cabeça já não aguenta mais. Eu não posso ficar esperando uma felicidade que vai vir depois. Eu tenho que ser feliz agora. Então, eu vou viver o agora. Mesmo no céu, a gente ainda vai estar insatisfeito. Para Schopenhauer, o céu é um grande tédio. Os lugares que a gente estabelece como lugares de felicidade para nós, na verdade, são lugares de profundo tédio. Porque a gente não vai ter mais o que desejar. Não vamos ter mais o que ter vontade. Logo, o homem está condenado à infelicidade. Mas aí, para a gente terminar, talvez você se pergunte assim, mas não tem como viver, pelo menos minimamente feliz? Schopenhauer vai dizer, tem. Nessa parte do livro, ele já nos convenceu que a vontade universal causa em nós sofrimento.
As representações do meio vão causar em nós sofrimento. Isso a gente já entendeu no livro. Mas ela é essencial para a nossa vida, nós precisamos dela. E a vida é uma cadeia de desejos não satisfeitos em que o prazer é uma mera ilusão. Passamos a vida desejando e iludidos. Desejando e iludidos. Desejando e iludidos. Porque quando alcançamos aquilo que desejamos, passamos a desejar outra coisa. Portanto, o homem é um bicho desejante. Só que aí você se pergunta assim, para encerrar o livro. Como que a gente pode eliminar o desejo? De que maneira a gente pode viver sem desejo? Como viver livre dos desejos? Schopenhauer, ele fala o seguinte, olha, existem 3 formas de vida em que a gente se aproxima da felicidade. A gente consegue eliminar o desejo e aproximar-se da felicidade. Existem 3 maneiras. Uma, ele chama de dimensão estética da vida. E o que é a dimensão estética? É a busca pela arte. Uma pessoa que vive numa contemplação artística, ela é feliz, ela não tem grandes desejos. Você pega lá, por exemplo, aquelas pessoas que na praça fazem miçanga e vendem miçanga na praça. Aquela é a arte deles. Aqueles caras são felizes. Porque o desejo deles é produzir arte. O cara gastou lá um bom tempo da vida dele empenhando numa peça de teatro. Ele vai fazer aquela peça de teatro e dá 10 pessoas na peça dele. Teatro grande com 10 pessoas. Ele está feliz. Porque a arte o preencheu. Schopenhauer entende que as pessoas ligadas à arte tendem a ser mais felizes. Porque elas eliminam o desejo. Uma segunda forma de eliminar o desejo é a dimensão ética. A dimensão ética é que é a consciência do homem para o outro, para com o outro, em relação ao outro. Eu paro de desejar para mim e passo a desejar para o outro. Eu me contento com aquilo que eu tenho. Eu quero é o outro. Você pega, por exemplo, um pai que deixa de comprar as coisas para si para pagar uma faculdade para o filho. Ele se vê feliz na realização do filho. Ele está vivendo uma dimensão ética. Um dia, numa entrevista, um jornalista foi entrevistar a Madre Teresa de Calcutá, uma das almas mais belas que já passou pela Terra. Madre Teresa de Calcutá, na Índia, ela cuidava de feridos de guerra. Mas não é qualquer ferimento, é aqueles que nem os médicos davam conta de cuidar. Um dia um jornalista chegou na Madre Teresa e falou assim, Madre, eu não faria isso que a senhora faz por dinheiro algum. E ela respondeu ao médico, eu também não. Ao médico não, desculpa, ao jornalista. Eu também não. Quando ela respondeu eu também não, ela está explicando a dimensão ética de Schopenhauer. O que ela deseja é pelo outro, não para si. É uma possibilidade de ser feliz. E uma terceira forma, Schopenhauer chama de dimensão ascética, que é o desapego total do mundo material. Gente, já perceberam como que os mendigos são muito mais felizes do que nós? Já perceberam como que eles se contentam com aquilo daquele momento? E aquilo os preenche? Eles não desejam grandes casas. Eles querem um papelão para dormir. Eles não desejam grandes amizades. Eles têm os cachorros deles. Para mim, o melhor exemplo de Schopenhauer de uma dimensão ascética é o Chaves, do seriado. Enquanto o Kiko quer lá uma bola quadrada, brinquedos, ele tem uma bola de papel, ele faz um carrinho com a caixa de sapato, ele brinca de beisebol com a vassoura e com a tampinha de garrafa, ele briga de guerra e faz da vassoura a sua espingarda e é feliz. Porque é totalmente desapegado dos bens materiais. Então, em Schopenhauer, as únicas possibilidades de ser feliz é eliminando o desejo, numa dimensão estética, ética e ascética.
Pessoal, então é isso aí. Nesses 2 vídeos, a gente trabalhou todas as bases do pensamento de Schopenhauer. O pessimismo, o homem, o mundo como vontade, como representação. Espero ter ficado claro para vocês. E aí, se você quiser dar continuidade à história da filosofia, já tem no canal a aula sobre Nietzsche, que é o terceiro dos pensadores do romantismo alemão. Se quiser dar uma olhada lá, ficou bem bacana também a aula. Quero que você continue comigo. Bora filosofar.